Bom, a palestra, hoje o tema é o poder da obediência, né? A gente já nasce, a gente já nasce não, mas a gente, quando é criança, a gente vai começar a aprender a obedecer, né? E na vida, se a gente não aprende a fazer isso, e a gente vai tomando muitos safanões aí na vida. E não é fácil aprender, né? Não é fácil obedecer, né? E a gente vai ficando, a gente fica velho e acho que não precisa mais obedecer, mas a gente vê que isso é uma constante na nossa vida. Temos que estar sempre aprendendo, sempre obedecendo, né? Obedecendo a Deus, ou obedecendo, sei lá, os amigos, obedecendo o sacerdote, vai no retiro, tem que saber obedecer para ir te crescendo na vida, né? Então, aquela passagem do Evangelho que Jesus estava no lago de Genezaré com uma grande multidão, né? Que desejava ouvir a palavra de Deus. E Pedro e os companheiros lavavam as redes e depois labutaram a noite inteira sem pescar nada. E sentado, Jesus ensinava a multidão dentro da barca, né? Dentro da barca, Jesus ficava ensinando os que estavam os que estavam na beira da praia, né? Então, quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro: Pedro, lançar a rede, né? Lançar a rede dentro, de novo. Mar adentro. Duque em alto, né? Em latim é duque em alto, lança redes, né? Assim que nós devemos fazer a nossa vida também, e lançando as redes para que a gente possa fazer apostolado e trazer mais pessoas próximas de Deus, né? E tudo convidava também a uma desculpa, poder dizer, eu estou cansado, nós estamos cansados. E o que é maior e quando não pescou nada, né? O cansaço, às vezes, é muito maior quando a gente que gosta de uma pescaria e vai pescar semana que vem, a gente sabe que quando não pesca nada, o cansaço dobra, né? A gente fica muito mais cansado. Então, assim acontecia com Pedro, com os apóstolos, né? Eles estavam cansados, não pescaram nada a noite inteira, né? Então, mas o olhar de Jesus, a atração de Cristo, exerce sobre as almas nobres, né? E nós precisamos ser pessoas nobres, né? Que sejamos pessoas nobres, que queiram o bem, queiram fazer o bem na vida, né? Então, o Pedro também disse a Jesus: Mestre, estivemos a noite inteira e, como Pedro era especialista em pesca, né? Uhum. Poderia falar, pô, mas nós ficamos a noite inteira pescando e, e nada pescamos, né? Como que Jesus, que não entendia, bom, lança a rede aí, pô, mas já pescamos a noite inteira. Realmente não dá mais, né? Eu entendo de pesca, né? Nós entendemos de pesca. E... Mas Pedro disse, eu lançarei a rede, né? O Pedro falou, lançarei as redes sob a tua palavra, eu lançarei as redes, né? Assim também devemos fazer na nossa vida, né? Ir lançando as redes, né? E Deus quantas vezes nos fala para a gente lançar as redes, né? Fazer as coisas. E a gente, às vezes, fica dando um monte de razões sem a verdadeira razão, né? Então, essa foi a, a grande razão, né? Quer dizer, sobre a palavra de Deus, de Cristo, a gente vai lançando as redes, às vezes, nas pessoas na família, no trabalho e assim por diante, né? Em muitas ocasiões, quando aparece essa fadiga na nossa vida, que resulta de não vermos os frutos da vida interior, a gente não vê às vezes, né? A gente fica cansado, desanima, vem o desânimo, e aí como é que faz, né? Aí dá vontade de parar, né? Mas é duque em alto, né? Nós devemos lançar as redes mesmo quando o desânimo bate na nossa porta. E quantas vezes a gente não desanima, né? Às vezes, eu estava falando da palestra aqui hoje, né? Não é fácil, né? Às vezes participar da palestra, né?
Mesmo assim, vem o cansaço, vem os problemas, vem as dificuldades, e a gente vai deixando na vida, às vezes a gente vai deixando as coisas de lado, né? Então, quando parece que tudo foi um fracasso na nossa vida, né? E nos assaltam raciocínios humanos, né? Que nos pretende convencer a abandonar a tarefa, abandonar as coisas, deixa para lá, a vida tem muitas coisas, dá muito trabalho. Devemos ouvir, nesse momento, devemos ouvir a voz de Cristo, né? Duke em Alton, né? Quer dizer, guia, mar adentro, recomeça, torne a tentar, vai em frente, cai, levanta. Assim que nós devemos fazer, né? E assim é a vida nossa, né? Ah, mas é difícil, lógico que é. Então, mar adentro, né? Como os apóstolos lançaram as redes naquela noite que não pescava nada. Muitas vezes a nossa vida, a gente não vê os frutos, né? Mas se a gente vai ouvindo a voz de Deus, a voz de Cristo, a gente vai progredindo na vida, né? A gente vai, mesmo assim, a gente vai progredindo, né? Então, o segredo de todos os progressos e todas as vitórias é, na verdade, o saber recomeçar, né? Recomeçar, tirar ensinamentos desses fracassos que a gente vai tendo na vida, das derrotas, né? É só errando que a gente acerta, que a gente aprende, né? A gente errando que a gente vai aprendendo. E esse tentar de novo, né? Vou tentando. Com Deus, com Cristo, as coisas vão aparecendo. Outro dia dizia para um amigo, eu falei, caramba, mas fui na casa dele e falei, mas espera aí, você não falou que era tudo, ó, tinha problema com a esposa e tal? Ele falou, Sérgio, eu não sei o que aconteceu. As coisas aconteceram e são os milagres que vão acontecer na nossa vida. E, humanamente falando, a gente não consegue explicar. Mas quando a gente deixa Deus, né, vai lançando as redes, através da palavra de Cristo, as coisas vão acontecer na nossa vida. E através desses aparentes fracassos que a gente, né, humanamente pode dizer que é um fracasso, talvez Jesus queira nos dizer que devemos trabalhar por motivos mais sobrenaturais do que motivos humanos. Não podemos ficar pensando só em motivos humanos. Se a gente pensar em motivos humanos, a gente realmente a nossa vida fica uma vida chata, né? Então, devemos trabalhar por motivos mais sobrenaturais, por obediência, por Ele e só por Deus, né? Por Cristo. Então, no ponto de caminho, naquele livro Caminho, ponto 629, pegavam os seus peixes às redes de Pedro, toda uma noite em vão. Agora, obediente, tornou a lançar a rede à água e pescaram uma grande quantidade de peixes. Acredita, o milagre repete-se todos os dias. Então, esse milagre do Lago de Genezaré, que eu comentei no início, vai acontecer na nossa vida todos os dias, se a gente vai deixando Cristo nos levar, né? Lógico, se for ver o lado humano, a gente não consegue enxergar isso. Essa visão sobrenatural só a gente vai tendo se a gente deixa se levar por Cristo, pelas palavras de Cristo, né? Se alguma vez nos encontramos cansados, e muitas vezes nos encontramos cansados, né? E sem forças para recomeçar, olhemos para Cristo que nos acompanha na nossa barca, né? A barca da nossa família, a barca da nossa vida. Temos que pensar que Deus está aí, Deus está junto de nós, né? Assim como estava perto de Pedro. E só pela obediência os apóstolos pegaram um monte de peixe depois, né? E assim acontece na nossa vida também. As redes vão ficando mais cheias de peixes, né? E Jesus sempre nos convida, então, a pôr em prática, com docilidade do nosso coração,
docilidade interior, com empenho, esses conselhos que recebemos, por exemplo, numa confissão, né? Numa conversa com um sacerdote, numa direção espiritual, num retiro, né? Como vem as luzes, como as luzes vai chegando para nós, né? Certos de que recuperemos as nossas forças, né? Então, a gente vai obedecendo e vai. Olha, procura ler 5 minutos do Evangelho, procura rezar o terço. A gente, no fundo, não quer obedecer, mas se a gente vai obedecendo, os frutos vão aparecendo, né? A gente está cansado de ver exemplos assim, né? Santa Teresa também dizia, muitas vezes, parecia-me não poder sofrer o trabalho conforme a minha baixeza natural, mas dizia-me Deus, Cristo, filha, a obediência te dá forças. Então é assim também conosco, né? A obediência vai nos dando forças. Santa Teresa também tinha dificuldades, tinha as tristezas, tinha os problemas, tinha dificuldades, tinha as barreiras, tinha as quedas, como nós. Mas ela foi obediente, né? E foi crescendo na vida interior. E virou uma santa da igreja, né? Assim, podemos também, podemos pensar, mas será que eu vou ser um santo? Olha, talvez sim, né? Se a gente obedecer, talvez possamos ser santos, né? Pedro percebeu que as redes se enchiam de peixes, tantos que parecia que iam rompê-las, né? Deus sempre recompensa a obediência com frutos. Então, Deus vai nos compensando quando vamos obedecendo com frutos sem conta. A gente não vai percebendo, mas a família vai ficando mais alegre, nosso trabalho vai ficando mais bem feito, nós vamos sendo pessoas mais, vamos levando outras pessoas a Deus, vamos aproximando os outros de Cristo, vamos deixando um lar luminoso e alegre, mas só com Deus nós podemos fazer isso. Não dá para fazer isso humanamente, só humanamente falando. Eu não consigo fazer sozinho, só se tiver graças de Deus. E a graça de Deus só vai entrando em nós se nós obedecermos, se nós somos obedientes a Deus. Desde criança a gente obedece os pais, né? E quem obedece, e a gente vai notando como é feio uma pessoa que não obedece os pais, né? Fala, nossa, como é, humanamente falando, é chato. A gente percebe. Então, uma pessoa que não obedece a Deus, é, de- a gente não enxerga, mas Deus vai enxergando que a gente vai ficando de lado, né? A gente vai ficando, vai dando, só ficando triste, né? Então, essa passagem do Evangelho está cheia de ensinamentos. Durante a noite, a nossa vida também pode ser assim, uma eterna noite, né? Não tem luz. Então, a ausência de Cristo, quer dizer, pode transformar a nossa vida numa noite, numa grande noite, né? Santa Teresa dizia que a nossa vida na Terra é uma noite ruim numa ruim pousada, né? Nossa vida pode ser assim também, né? Uma noite ruim numa ruim pousada. Então, o trabalho, o trabalho havia sido estéril para, né? Se não tivesse Deus na nossa vida. E assim também seria na vida de Pedro, né? Se não obedecessem naquele dia, né? O mesmo acontece na nossa vida. Se a gente vai deixando, não vai cuidando desses pequenos detalhes, a vida nossa vai ficando uma vida morna, uma vida tíbia. E um cristão tíbio é um cristão ruim. É melhor ser frio. O quente, não, mas tíbio é um problema que a pessoa acha que está tudo bem e não está, né? Então, uma pessoa que não obedece vai ficando tíbio, ficando morno na vida. Uma pessoa morna não serve para nada, no trabalho, na família, em lugar nenhum. Então, o mesmo acontece na nossa vida, né? Quando queremos empreender tarefas apostólicas, aproximar os outros de Deus, em plena escuridão, quer dizer, quantas vezes nós nos pegamos assim, né?
escuros, né? Sem a luz de Cristo, né? E essa luz de Cristo, isso só vem se a gente tiver mais obediente a Ele. Quando a gente se deixa se levar só unicamente por esforços humanos, a gente percebe que a vida não anda. E a gente tem essa tendência, né, natural de ver o lado humano. E os sete pecados capitais são enraizados dentro de nós a vida toda, né? E essa luta para obedecer é para ir eliminando esses pecados capitais e controlando eles, né? Porque senão eles vão dominando, vão nos dominando, né? E as redes ficam vazias, né? E se a gente não obedece, nem a família a gente consegue, nem a gente consegue ir para o céu, né? Quanto mais a família, né? Então, o importante não é só ir sozinhos para o céu, temos que aproximar os outros de Deus, né? Então, no ponto também de Forja, aquele outro livrinho de meditações também de São José Maria Escrivá, 574. Empenhas-te em andar sozinho, fazendo a tua própria vontade, guiado exclusivamente pelo teu juízo. E bem vês, o fruto chama-se infecundidade. Quando a gente se empenha em fazer tudo sozinho, eu faço, eu posso, eu consigo, é infecundo. Nós somos infecundos, né? Então, continua esse ponto. Filho, se não abates o teu juízo, se és soberbo, se te dedicas ao teu apostolado, ao teu só apostolado, né? Trabalharás durante toda a noite, entre aspas, toda a tua vida será uma noite. E no fim, amanhecerás com as redes vazias. Imagina, chegava no nosso final da vida e as redes estarem vazias, né? Sem nada, sem frutos nenhum, né? Sem peixes, né? Então, se a gente não tem a humildade, quer dizer, a soberba, é ao contrário da humildade. Então, se a gente não luta por sermos mais humildes, a gente vai ficando infecunda na vida, né? As pessoas fogem de nós. Então, no fim, amanhecerá com as redes vazias, né? Se a gente for uma pessoa soberba. E, lógico, todos nós temos um pouco da soberba, mas essa luta por eliminar a soberba é a busca da humildade, de buscar de ser mais humildes, tal, de obedecer. Então, mesmo que a gente não concorde, vai fazendo, vai. Aí nós vamos sendo um pouco menos orgulhosos, né? Porque o orgulho faz parte da natureza humana. Mas se a gente não combater, a gente fica soberbo ao extremo. Então, a obediência leva-nos a identificar em tudo a nossa vontade com a vontade de Deus. Essa que é a obediência. Isso que é obediência. Quer dizer, é procurar identificar a nossa vontade com a vontade de Cristo. Aí sim, podemos dizer que somos um pouco mais cristãos, né? Um pouco mais pais, um pouco mais irmãos, um pouco mais filhos, um pouco mais amigos. Quanto mais Deus tiver na nossa vida, mais nós vamos ser mais felizes, né? Quando permanecemos com Cristo, Ele sempre enche de peixes abundantes as nossas redes. Então, é natural, é a natureza de Deus faz com que a gente vai enchendo as nossas redes, né? Então, a gente vai fazendo um bem para a humanidade. É um bem, pelo menos para a família, né? As pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, quanta gente precisa de Deus na vida e a gente às vezes não vai percebendo, porque a gente não obedece a Deus. Não sabe nem quais são os 10 mandamentos, né? Se a gente é obediente, a gente vai primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Bom, então como fazer tudo isso? É uma luta aí diária, né? Isso na vida, eu já falava em outras palestras, o jogo não está ganho para ninguém, né? Que nem dizia o Pato, né? Eu estou feliz, estou tranquilo, estou em busca dos 3 pontos, né? Nós temos que estar em busca dos 3 pontos o dia inteiro, né? Todos os dias. Porque os 3 pontos, muitas vezes, nem um ponto, né? Zero.
Então, a nossa vida tá mais cheia de derrotas do que vitórias, né? Quando empata, já tá bom, né? Um pontinho já leva pro. Então, essa é buscar os 3 pontos, né? Junto dele, junto de Cristo, até o que parece estéril e sem sentido torna-se eficaz e frutuoso. Até aquilo que parece estéril humanamente. Mas junto de Deus, as coisas andam, as coisas frutificam, né? Pedro olhou para Jesus e disse-lhe: Afasta-te de mim, que sou um homem pecador. E aí, muitas vezes nós podemos ser assim também, achando que nós somos pecadores, né? Mas como já dissemos outras vezes, os pecadores, Santo Agostinho, por exemplo, né, que já falei outras vezes, ele foi um grande pecador, mas foi um santo, porque resolveu mudar de vida. E nós podemos mudar de vida, né? Através da obediência, mesmo que nós sejamos, mas eu não tenho mais jeito. Tenho sim. Nós temos jeito, né? Desde que a gente se decida no último instante da nossa vida, podemos ter jeito. Mas podemos, já que nós estamos aqui, podemos começar agora, né? Podemos começar antes. Então Jesus disse-lhe a Pedro: Não temas, e disse isso para nós, todos nós, né? Não temas, ô fulano, doravante serás pescador de homens. Como nós precisamos pescar as pessoas, né? Como vamos encher a rede de peixe, né? É difícil. Haja palestra aí, né? Palestra tinha 30, 25, 30 na pandemia. Hoje é 9 e olha lá, né? Vem 3 aqui presencial, vem 6 aí no online. Não é brincadeira, porque dá trabalho mesmo, né? Até para assistir palestra. Até para assistir palestra precisa ser santo, né? Porque é um compromisso, né? Pedro e os que haviam acompanhado na pesca, atracando as barcas, deixaram tudo e seguiram Cristo. E seguiram Jesus, né? Assim que nós devemos fazer também, e seguir a Deus, né? Não devemos deixar tudo. Não precisamos deixar, mas deixar nosso egoísmo, nossos pecados, isso devemos deixar tudo, deixar tudo. Mas não deixar as nossas coisas, a nossa vida, a nossa família, isso não. Isso Deus não quer, né? Deus não quer que a gente fique o dia inteiro rezando na igreja. Deus quer que a gente trabalhe, que a gente tenha família, que faça academia, jogue tênis, vai brincar, vai para pescar. Tudo isso podemos fazer com Deus, né? Nós também não podemos imaginar as consequências da nossa fidelidade em seguir as pegadas de Cristo. Que quantas coisas boas nós podemos fazer. A gente não imagina quanta coisa boa através da nossa fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à esposa, fidelidade aos amigos, fidelidade aos filhos, fidelidade à obra, à igreja. Como nós precisamos ser fiéis, né? Não ponhamos também, que nós não ponhamos limites a Deus, né? Não, aqui tá bom. Tal como Pedro não pôs, né? Pedro não colocou limite. Os apóstolos não colocaram limites. Se tivesse colocado, teriam fracassado. Se és homens de mar alto, agarra com firmeza o teu leme, né? Assim, devemos pegar o leme e que nada prenda a nossa atenção e nada prenda a tua atenção e te desvie da marcha do que empreendeste. És de Deus. Nós somos de Deus. Nós precisamos de Deus. Senão a gente não consegue. A nossa vida é uma vida que não serve para nada. Então, mete também os ombros ao trabalho e navega contra a corrente. O mundo, a gente, essa palestra aqui, falar de Deus, é ir contra a corrente. Mas Cristo fala, duque em alto, lance as redes, vai em frente que você vai, vai ser feliz, né? Então, a obediência a Deus traz a paz interior e, consequentemente, traz a paz na família e, consequentemente, traz a paz na vida. Então, olha só,
A obediência a Deus traz a paz interior, que é a paz minha. Depois, consequentemente, vai fazer com que as outras pessoas também da minha família tenham a paz e também as pessoas, a nossa vida vai ser uma vida mais com paz. E o mundo precisa de paz. A gente vê, né, toda hora, né? E a obediência nos conduz a sermos pessoas mais humildes. Como precisamos eliminar os orgulhos, precisamos ser mais humildes, pessoas mais de Deus. Então, quanto mais obedientes, mais humildes e mais de Deus nós vamos ser. Então, obedientes aos mandamentos de Deus, né? Será que eu sou obediente ao mandamento de Deus? Às vezes eu nem sei quais são os mandamentos de Deus, né? E o caminho, esse 620 ponto de caminho diz o seguinte: se a obediência não te dá paz, é que é soberbo. Essa é a verdade, né? Se a obediência não nos traz a paz, é que nós não somos humildes. É que nós somos soberbos. E essa soberba, cada vez mais, nós temos que ir diminuindo ela. E através da obediência, a gente consegue ir fazendo com que a gente vai sendo um pouco mais humildes na vida, né? Então, para terminar, que a nossa mãe Santa Maria, ensinar-nos-á também a ser generosos com Deus, com os outros, quando nos pedir emprestada a barca e depois quiser que lhe demos a vida inteira, né? Então, as normas marianas também temos que aproveitar isso também e pedir para Nossa Senhora que a gente seja uma pessoa mais obediente, uma pessoa mais humilde e uma pessoa mais de Deus, né? E que a nossa família, e nós, e os amigos, e a nossa vida seja uma vida que chega no final, esteja a rede esteja cheia de peixes, né? Peixes de frutos bastante frutuosos, né? Uma rede cheia e cheia de frutos. Beleza?